Aleluia, bom dia, irmã Diva, irmã Josi. Mais uma vez nesse mês de abril, mais uma vez nesse dia, Gislene. Propósito de trazer os 300 de Jesus para orar por África, né? Meu Deus do céu, como nós te amamos, Jesus. Como nós amamos o teu povo, que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Se levanta todas as manhãs e entrega a primícia do seu dia para orar por África, né? Esse é o nosso propósito nessa manhã mais uma vez, crendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós, irmã Sol, está aqui nesse ambiente de piedade. Entrando aqui na última semana na América, de conexões extraordinárias, Stefânia Coimbra, e trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem, né? Chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! O Deus que dá vida aos mortos, Joyce Viana, e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O que nós vamos fazer agora? Fazer a segunda parte, mais importante depois de orar. Qual que é? Compartilhar, né? Compartilhar com os nossos principais contatos, né? É o que eu vou fazer agora aqui. Já estou chamando aqui a turma toda para orar. Estou chamando os meus principais contatos para orar hoje por África. E você vai fazer o mesmo agora. Amém? Use esse tempo agora que nós temos, enquanto os irmãos vão entrando, para trazer aqui os 300 de Gideão para orar por África. Porque esse é o nosso propósito. Os 300 de Jesus, né? Para orar por África. Eu sempre costumava falar os 300 de Gideão. Eu vou substituir pelos 300 de Jesus nessa manhã. Chama a turma toda para orar. Chame os amigos de Deus para orar por África. Deus está aqui tão presente nesse ambiente. Ele é tão presente aqui. Ele tem feito coisas maravilhosas. Ele tem ouvido o nosso clamor. Porque o Senhor é bom. E a bondade do Senhor nos seguirá para todo sempre. Né? Para todo sempre. Nessa manhã gloriosa, estamos aqui trazendo a existência, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. É o que nós vamos fazer hoje. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Louvamos o teu nome nessa manhã e queremos te pedir perdão, Senhor Jesus Cristo, pelos nossos pecados, Pai. Se em alguma área das nossas vidas temos ofendido a tua santidade. Rick, beijo Rick, beijo Leli, beijo Aninha, aleluia. Esse é o dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele, nos revestirmos de toda a armadura de Deus com a qual já estamos apagando todos os dardos inflamados do maligno. Bom dia, saudades, meu filho amado. Onde vocês estão? Estão em Santa Catarina ainda ou voltaram para São Paulo? Me fala, me dê notícias logo, viu? Estamos aqui na América fazendo as conexões do African Aid, que agora começou a funcionar aqui na América, dessa non-profit poderosa, que tem abalado as estruturas dessa nação e vai abalar as estruturas do mundo. Nós vamos realmente fazer a maior revolução de amor da história da África. Louvado seja Deus. Que bom, que bom, que bom, que bom. Estamos voltando quinta-feira que vem, eu vou entrar em contato com você, tá? Pra gente se reunir, matar a saudade e renovar os nossos votos, os nossos projetos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito és tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem e abençoa as nossas vidas, Pai. Vem e abençoa, traga, Senhor, oh Deus, traga, Senhor, os 300 de Gideão para orar por África, para orar conosco agora nessa manhã. Eu sei que o Senhor vai trazer muitas pessoas que têm orado todas as manhãs aqui. Você aproveita agora e bota quente aí nesse aviãozinho do bem, compartilhando, convocando. Se cada um que está aqui trouxer algumas pessoas aqui, somando todas que já estão entrando, que você vai ver que daqui a pouco vai entrar um monte de gente aqui, nós vamos ter logo os 300 de Gideão para orar por África aqui. Bom dia, Demar, bom dia, Gisele, bom dia, igreja. Bom dia, esse é o dia que o Senhor nos fez. Pai, sim, em alguma área das nossas vidas temos ofendido a tua santidade por pensamentos, palavras, ações, por um sentimento de onipotência, de independência. Peço perdão, Pai.
que nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Queremos orar a oração do Espírito, orar pelo Espírito, orar em Espírito. Porque o homem que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Que abram-se os ouvidos espirituais de cada homem e mulher que está aqui. Que o efatá de Deus se realize nas famílias aqui representadas, nas finanças, na saúde de cada um que está aqui. Liberta-nos, Senhor, do medo, da ansiedade. Liberta-nos, Senhor, da incredulidade. Ajuda-me na minha fé, Pai. Ajuda-me a crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, Cláudio, Cícera, através do seu poder que opera em minha vida. Em nome de Jesus. Debase cantem mais, surianda lamasteias. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres nessa manhã. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mateus 6,11 diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, o pão nosso de cada dia dê para todos os nossos órfãos e viúvos da África hoje. O pão nosso de cada dia seja nos dado, Pai. Seja nos dado os recursos que nós precisamos para completar o valor daquele poço artesiano que nós vamos furar lá na Zâmbia, no nosso sítio da Zâmbia. Pai, abençoa a MKT Digital, a missionária Mônica, que está lá em Moçambique, que nós já estamos adotando ela também. Louvado seja o nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo. O versículo de hoje é Salmo 34:7. Dalvinha é poderosa, né? Profeta, né? Aleluia. Aleluia. Orem por mim que de 12 até 26 de maio vou estar em Porto Velho ministrando em várias igrejas lá. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes igrejas, Igreja das Nações, uma das maiores do Brasil. Vou ter o privilégio de estar ministrando várias vezes nessas igrejas. Ore por mim que vão trazer muitos recursos para a África e muitas bênçãos para o povo da igreja. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Que coisa mais linda, Dalvinha! O anjo do Senhor acampa-se, é sentinela ao redor dos que o temem, daqueles que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Pastor Júnior, bom dia. Louvado seja o nome de Jesus. Bem próximo do Acre, aí, que eu trabalhei aí no Acre, hein? Eu fui o engenheiro que ajudou a asfaltar aí a BR, ligando Sena Madureira com Cruzeiro do Sul, Dalvinha. Pois é, pena que eu não te conhecia nessa época, né? Aleluia. E agora estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, buscando os recursos do céu para os mais de 23 países da África, onde Socorro África está, e em todos os países onde as 20 missões brasileiras estão alcançando através dos povos não alcançados e através dos recursos que o Socorro África manda. Hoje, por exemplo, vamos mandar dinheiro para as Filipinas, para a Tailândia, para a Missão Antioquia, que está em vários países da África. Vamos enviar mais recursos agora, hoje ainda, para o Quênia. Vamos mandar também para a Síria. Vamos mandar para Lorena, lá na Índia. E vamos continuar fazendo o ID de Jesus. Tem muita gente para ajudar. E vamos levantar valores ainda, que faltam poucos. Está faltando bem para o poço, que nós temos que comprar um poço lá, para poder suprir a seca, que está muito violenta nesse ano lá. E as nossas plantações foram muito afetadas lá no sítio, que alimenta mais de 1.000 órfãos e viúvas. Então é muito importante você me ajudar a orar, para Deus mandar os recursos do céu. Bom dia, pastora. Aleluia. Estou tentando colocar a pastora Rose aí. Peça para entrar novamente, reverenda. Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui agora. Em nome de Jesus. Tu debaste canta emai, surianda labachai, calamanassore canta eremai. Deremassuri canta labachúrias. Alabadabacai, Shecai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde é que está a pastora Rosiane?
Estamos procurando ela aí para ela entrar para orar conosco. Ela que vai nos ajudar hoje aqui, nesse propósito de trazer os 300 de Jesus todas as manhãs aqui. Em nome de Jesus, a pastora Eleonora estará, em nome de Jesus, e a sua mãe curadas. Que vivo está, porque ele vive. Posso crer amanhã. Rapaz, Porque ele vive, pastora. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E a tradução literal da música é que a vida merece ser vivida, porque ele vive. glória. Vale a pena viver. Não porque eu e a senhora vivemos, mas porque ele vive. Porque se morremos com ele, cremos que com ele ressuscitamos. Não é? Aleluia. Nessa manhã, já orei pelos recursos que estão faltando para furar o poço. Já orei pelos 300 de Gideão, de Jesus, que Deus vai trazer aqui. E agora eu quero que a senhora medite comigo em Romanos 4,17. Abraão creu contra a esperança, né, Roselei? Então, a Bíblia diz, lá no Romanos 4,17, que contra uma esperança, contra uma realidade de que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos nunca ia poder ter um filho, quando Deus disse que ele ia ser pai de multidões, a Bíblia diz que ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Abraão, né? Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Ou seja, um Deus que é poderoso para dar vida aos mortos, não vai ouvir a oração dos que estão vivos hoje aqui, reverenda? Com certeza. Claro que vai, né? Se ele ouve até o clamor do morto, se for necessário, ele dá vida àquele que está morto, ele não vai ouvir a oração de quem está mais vivinho da Silva do que nós? Bom dia, reverendíssima das multidões. Bom dia. Louvado seja o nome santo do Senhor, a paz do Senhor. Para você que está conosco, entrando, vamos aí, chamando as pessoas nesta manhã, né, para estarmos orando, dando a primícia, né, das nossas primeiras horas, né, ao Senhor, né, onde nós estamos no nosso propósito esse mês. E eu tenho certeza, pastor Marcos, que Deus, ele já tem feito muitas coisas na vida de pessoas que entram conosco nesta manhã. Com certeza. Né? Então, você que entrou nesta manhã, entra crendo, porque a gente tem que crer não por vista. Gente, hoje é aniversário da Rose Bertoni, uma das maiores semeadoras aqui desse projeto. Que lindo! Parabéns, Rose. Sua xará lá do Rio Grande do Sul, pastora. Rose. Eita, linda. Que Deus, tem Rose maravilhosa aqui, que Deus presentei ela nesta manhã. E vai. Aleluia. Presentei ela. Eu vou dar para ela, deixar para a Rose, né, que está aniversariando. Eu abri aqui a palavra. Amém. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. Eu abri a Bíblia aqui e o Senhor me dava esta palavra. Yes. Aleluia. Então, que você venha meditar, Rose, nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. Aleluia. Nesta manhã, quando a gente se fala de fé, é tão assim, fé é uma coisa assim inexplicada, assim, que quando a gente tem fé, por mais que você esteja passando por uma adversidade, por mais que você esteja limitado ao que você acha que você não é capaz, né? Ou a idade, como Abraão, a idade dele estava avançada, quando o Senhor falou com ele que ele iria ser pai de nações, que o queria sairia dele, aleluia, o herdeiro, aleluia, né? A gente às vezes limita
o tamanho do nosso Deus. Nós limitamos, aleluia. E nessa manhã, se você, aleluia, se você perdeu a esperança, se você não tem fé, não consegue visualizar, aleluia, o que Deus tem a fazer na sua vida, através da fé, eu quero lhe dizer que nesta manhã, através desta palavra, o Senhor está querendo ativar, ter uma ativação na sua fé nesta manhã. O Senhor, nesta manhã, através de Abraão, ele creu. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Interessante. Amém. Que eu estava orando com a pessoa, sim, antes de entrar aqui, e eu estava falando para ela sobre Abraão, sobre sacrificar o seu Isaac. Uau. A semente hoje, pastor Marcos, vai ser a semente de Isaac. Meu Deus. Você vai sacrificar nesta manhã o seu Isaac. Eu vou também. Porque quando Deus, aleluia, deu a ordem para Abraão, aleluia, subir ao monte, aleluia, levar o seu único filho, o prometido, aleluia, para ser sacrificado, Abraão, sim, ele creu que a providência iria chegar. O que é que isso quer dizer para mim e para você? Quando Deus fala conosco, faz algo assim, e a gente precisa crer no sobrenatural de Deus, porque quando Deus fala, eu digo para vocês que Deus garante. Deus se responsabiliza. Exatamente. Quando Deus diz assim, olha, aparta, faz isso, dê isso, ajude assim, oferte assim, eu não tô. O Senhor, ele faz. O Senhor sempre me chamou com esse sacrifício que eu fui testada. Eu digo que quando eu aceitei Jesus, o Senhor não me deu leitinho, não. O Senhor me deu logo caldo de mocotó para me entender. É por isso que hoje eu entendo por que eu gosto tanto de orar. E porque eu sei que a oração, juntamente com a fé, tem ativação. E através da nossa fé, o Senhor abre as portas. Através da nossa fé, o Senhor traz a existência na nossa vida aquilo que não existe. É nem tanto que a Bíblia diz que Abraão, ele pegou o seu jumento, ele chamou os homens, ele pegou o seu filho e ele obedeceu ao que o Senhor tinha falado. Sabe por quê, pastor Marcos? Porque ele tinha fé. Ele sabia que o filho dele não ia morrer. Ele sabia que de alguma forma o Senhor iria prover o cordeiro. E o filho dele, aleluia, não iria, aleluia, passar, ia ser morto, mas iria voltar com ele. É nem tanto que ele disse aos homens, fique aí, que eu vou voltar. Meu Deus do céu. Ele está dizendo assim, eu creio no Deus que eu sirvo. Sim. E quando a gente crê, a gente está ativando a nossa fé que vai existir, que vai ter. E nessa manhã eu quero lhe dizer uma coisa. Chamar a existência é isso, então? Chamar a existência. Tu não vai mais pedir para esse poço. Não. Você vai se calar. Sabe por quê? Porque o Senhor já ouviu. O Deus que começou a boa obra, meu Deus, é fiel para concluir. Nessa manhã, essa palavra não é só para a gente, não. Começa pelo Senhor. O Senhor está dizendo assim... a palavra, que eu ia de manhã agora falar que estava faltando... Não vai falar. Você já falou para Deus. Ao Senhor agora. Ou você crê que Deus está no controle do socorro África. Ou você crê que Deus, ele é o provedor, como ele tem sido. Alabaiaçai, sabe por quê? Porque começa de você ser o líder. Como é que a gente... Você primeiro está aí na frente. Como é que eu e você vamos dizer que Deus faz, se a gente não crê que Deus faz?
Não adianta, Qual não é a funciona. confiança que nós vamos passar para essas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã? Uhum. Sacrifica nesta manhã o seu Isaac. Eu estou Nesta manhã sacrificando. o Senhor está dizendo, sacrifica o seu Isaac nesta manhã. Obedece à ordem do Senhor, Deus já falou. Tem mais, tem não tem Obedece. mais. Sim. Obedece à ordem de Deus, porque nesta manhã o Senhor nos chama a obedecer pela fé. A obediência gera um milagre. Alabaiaçai. Interessante que Deus nem tinha dado Isaac ainda para Abraão, e Deus sabia que um dia ele ia pedir para Abraão sacrificar esse Isaac. E Abraão ia aceitar, né? Interessante, né? E uma vez o Senhor falou para mim, foi por isso que Jesus veio. Porque um homem impreciso e imperfeito como Abraão não negou o seu próprio filho quando Deus pediu. Não. Então Deus também não ia negar o seu próprio filho para salvar essa humanidade perdida, né? Olha o que acontece. Primeiro Deus faz uma promessa, faz uma aliança com Abraão. Isso. Depois Deus faz uma promessa. Depois Deus cumpre a promessa. Aí depois você Deus sabe que uma coisa, deixa eu só... Pode falar. Você sabia que Deus um dia falou para mim? Nunca receba nada de pessoas que não têm aliança com você. Primeiro eu faço aliança. Depois você pode receber ou dar para essas pessoas. Porque a aliança está acima da oferta. As pessoas que se aliançam ao Socorro África são as que vão permanecer. Pessoas que se aliançam com você, Rose, é que vão receber ou dar algo a você. Então, trata-se, como você disse, continue. Primeiro Deus fez com o quê com Abraão? Uma aliança. Para depois ele começar a prometer. Fazer promessa, não foi? Fazer promessa. Olha, aí ele, depois que a gente está pela fé. Isso é muito interessante. O que você trouxe hoje, a semente, é a semente do Isaac. Você vai ofertar o seu Isaac nessa Eu vou manhã. ofertar. Eu vou. Olha, a Bíblia diz ofertando em primeiro lugar, Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 22 que depois que Deus faz aliança, Deus promete, a aliança primeiro é estabelecida. Quando a aliança é estabelecida entre duas pessoas. Quando a aliança é estabelecida, é para um propósito. Você veja que Deus une o homem e uma mulher para um propósito. Yes. Então Deus, ele estava estabelecendo uma aliança com Abraão. Porque Deus tinha algo grande para fazer na vida de Abraão. Através de Abraão, Deus ia ser pai. Abraão ia ser pai das multidões. Através da sua fé. Aleluia. Depois de tudo isso, Deus faz o quê? Deus põe Abraão à prova. Eu quero que você, nesta manhã que está conosco aqui, quem é que não já recebeu um milagre e depois o Senhor te colocou à prova? Meu Deus, um monte de vezes aconteceu comigo isso. Se você já passou por isso, coloque aí eu. A gente entende em Gênesis 22, o que é que acontece? Deus, olha aí, olha, depois, olha aí como é que diz, olha, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão o quê? À prova. E lhe disse, Abraão, aí ele disse o quê? Eis-me aqui. Olha quantas pessoas aí. Eis-me aqui. E aí disse assim, ó, pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de quê? De Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes. No Monte Moriá. Um dos que eu lhe mostrar. Ele está dando a receita para Abraão, a pista para Abraão. Ele está dizendo, você vai pegar o seu único filho que você ama. Aí Abraão deve dizer, Senhor, mas eu não te pedi, tu me prometeu. É a mesma coisa que o Senhor dissesse, Rosiane, pega teu único filho, Frederico, e me ofereça como sacrifício. E aí?
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando o Frederico tinha 9 meses, eu morava no Rio Grande do Sul e meus pais não conheciam ainda o Frederico. E eu fui para a terra dos meus pais para apresentar Frederico para os meus pais. E quando eu estava na casa dos meus pais, todo mundo pegava em Frederico, pequeno, o filho da promessa. E aí, Frederico, minha sobrinha estava brincando com Frederico com 9 meses e Frederico caiu. Frederico caiu e ele apagou. Ele ficou roxo, amarelo. E a minha mãe já começou em desespero. O meu pai pegou o meu filho e eu disse assim, e eu fiquei tranquila. Meu Deus do céu. Eu olhei assim para o meu filho que estava com meu pai e eu peguei o meu filho e eu disse, Deus, eu levantei o meu filho. E eu disse, Deus, foi o Senhor quem me deu. Meu Deus do céu. Eu orei 8 anos por esta criança. E você não podia, pela medicina, ter filhos, não, né? Não. Qualquer dia você conta aqui para nós. E o que acontece, Frederico, ele retorna. Sim. Um certo dia, depois que a gente perdeu tudo, e que meu esposo ficou só pela aposentadoria, que o Senhor me levou para a casa dos meus pais, Frederico era novinho, eu já estava com 1 ano e poucos meses. E aquela criança, todas as noites, mal falava, mas ele dizia assim para mim, mãe, Jesus está preparando o nosso lugar. Outra canta em master e teve uma vez que eu disse, Deus, a prova está tão grande. E eu estava balançando o Frederico numa rede. E ele olhou para mim e disse assim, mãe, você lembra quando eu tinha 9 meses? Que eu quando ele disse isso, eu comecei a chorar. Ele disse... Na verdade, ele não tinha apagado, então, ele tinha morrido. E o Senhor me devolveu para os seus braços. Olha só, gente. Olha, pastor Marco, a partir dali, como é que uma criança de 9 meses, de 1 ano e pouco, iria lembrar que com 9 meses ele tinha caído, ele tinha apagado? Caramba, que ele foi até Jesus, Jesus falou, você vai ter que voltar lá, que a tua mãe está orando por Olha, eu acho tão impressionante que Frederico, ele fala de anjos, que essa semana eu estava dizendo até para minha mãe, para Abraão. Ele tem uma intimidade com anjos. Sim, é que ele vê os anjos, na verdade. E quando antes de eu engravidar, eu estava numa igreja para ativar a sua fé nesta manhã. Sim. A gente está falando de fé. É. Quando eu orava buscando por uma criança, eu estava dentro de uma igreja lá em Bangu, na Assembleia de Deus. E aí estava a igreja estava lotada e eu clamava por uma criança. E aí entrou um menininho de 4 anos de idade e veio onde eu estava. E pegou um sapatinho, era só uma parte do sapato. E chegou perto de mim e disse assim, tia, cadê o meu amigo? Eu não estava grávida ainda. E eu olhei para aquela criança e disse, cadê a mãe dessa criança? E a minha amiga ficou olhando assim para mim e a criança ficou, tia, cadê o meu amigo? Aí eu ri. Aí a minha amiga disse, você não está entendendo o que ele está perguntando, Rose? Eu disse, eu estou entendendo, mas... Aí ele disse assim, um dia eu vou andar com ele e vou brincar com ele. E ali ele entregou aquele sapatinho que eu me arrependo até hoje de não ter guardado, porque de tanto eu me mudar, eu perdi aquele sapato. Que pena, e ali ele disse, um dia eu vou brincar com ele. Pastor Marcos, missionária Hélia, eu comecei a chorar e quando eu me dei conta, o menino saiu correndo da igreja. Só quem viu aquela criança foi eu e a minha amiga e eu fiquei com o sapatinho para não passar por mentirosa. Sim. Ninguém mais na igreja viu aquela criança. Claro que não, porque era um anjo. Saiu correndo atrás da criança depois e a gente perguntava e ninguém viu a criança. Era um anjo, e depois, era o anjo do Senhor. Depois daquilo, com pouco tempo eu engravidei. E hoje eu entendo por que o Frederico fala tanto de anjos. Sim, porque aquele anjo é amigo dele.
E ele fala assim de uma proporção, né, Elia? Ela já viu às vezes alguma coisa de Frederico. É. Sabe por quê? Porque Deus, ele ativa a nossa fé. Nessa manhã, quando Deus disse para Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, É o texto. e vai... Romanos Não, ele entrou 4,17. na fé. Ele entrou na fé de Abraão. E eu vi o Romanos Senhor mandou a gente vir para 4,17. cá. Reverenda Rose, Reverenda Hélia, é tão forte essa palavra. Eu estava em Palmas há uns anos atrás, muito, perdi o sono na madrugada. E lá em Palmas, quando eu morava lá, embaixo do meu prédio tem uma pista, onde as pessoas andam. Romanos 4,17. Mas presta atenção nesse testemunho, gente. É um testemunho parecido com o da pastora Rose. E eu perdi o sono e eu fui andar. Entendeu? Eu fui andar. E quando eu fui andar, orando pelo Socorro África, eu estava naquele tempo onde eu tinha que escolher quem vivia e quem morria. Porque o dinheiro que entrava não dava para nem mandar para metade dos orfanatos que nós já tínhamos lá. essa é Hoje a boa. gente ora para Deus dar um poço, para comprar um sítio, para montar um posto de saúde. Hoje nós estamos em outra fase, né? Mas naquele tempo, o problema era a comida mesmo, né? E hoje, para a glória de Jesus, nós não temos tido dificuldade nenhuma para mandar a comida que eles precisam para comer. Para a glória de Jesus. E eu estava andando, então um homem cruza comigo e diz assim: você crê que hoje, porque você falou hoje, que era hoje, pastora Rose, você falou, você começou a dizer, você crê que hoje você vai sacrificar o teu Isaac e Deus vai te dar a vitória? E eu então olhei para ele e falei, fiquei atônito, porque eu percebi que era um anjo, né? Mas eu não sabia o que falar. Você crê naquilo que você está dizendo? Você crê naquilo que você está pedindo? E eu queria falar para ele que eu era um pastor, né? Mas eu não conseguia falar. Ele falou, eu estou perguntando se você crê. Eu falei, eu creio. Foi um momento, e as pessoas passavam entre eu e ele e não viam nada. Ele estava gritando comigo e as pessoas não viam. Quer dizer, era só eu e ele. Era um anjo que só eu estava vendo. E de repente eu respirei fundo. Quando eu fechei os meus olhos, pastora Hélia, pastora Rose, ele já estava a uns 200 metros de distância. Agora, eu sou engenheiro, certo? Se tem uma coisa que o engenheiro tem é noção de distância. Mas nem o melhor corredor da história da humanidade conseguiria correr. O que bateu o recorde lá, ele correu 100 metros em 9 segundos. Numa fração de menos de um segundo, esse anjo já estava a 200 metros de mim. Quando eu cheguei em casa, tocou meu telefone, era uma empresária lá de Santarém que nos ajuda desde o início do Socorro África. E ela falou, pastor, eu estava orando e Deus me mandou dobrar a ajuda que eu te dou semanal para o Socorro África. Então, Abraão é chamado pai da fé por causa disso. Ele creu antes de ver a promessa. Por isso que eu disse no início aqui da reunião, como que eu não posso crer num Deus que ressuscita os mortos, se eu que estou vivo pedir para ele algo, né? Então, o Deus que ressuscita os mortos, ele está aqui. O Deus que ressuscita os mortos quer liberar sobre todas as pessoas que estão aqui bênçãos jamais recebidas nas suas vidas. Mas elas precisam crer. Então, a pastora Rose estava falando, pastora Hélia, e eu vou pedir para a pastora Rose completar, antes da senhora entrar, que antes de Deus dar qualquer coisa para Abraão, ele fez primeiro uma aliança com Abraão. Eu creio que nós precisamos fazer uma aliança com Deus todos aqui nessa manhã. O pastor, só interrompendo aí, antes dele fazer o quê? Antes de Deus dar uma promessa, ele faz uma aliança com a gente. Eu digo então, Deus... que primeiro ele ressuscitou Abraão, para Abraão ressuscitar através da fé aqueles que estavam mortos. Porque aqui, olha o que Romano está dizendo aqui. Só para terminar, porque outro dia eu estava perguntando assim, pai, por que tem pessoa que começa no Socorro África e não permanece? Se é uma obra tão honesta, tão séria, toda pessoa que semeia, ela recebe a prestação de contas. Aí o senhor falou para mim, porque essas pessoas
não fizeram uma aliança com essa obra. Então, por que as senhoras estão aqui? Sempre que podem, e às vezes quando nem podem, né? Porque vocês fizeram o que com essa obra? Uma aliança. É por isso que faz falta para as senhoras. Tem dia que eu falo, não, hoje eu vou dormir, vou ligar para a Elia Galdino, vou ligar para a Rosiane, pedir para elas fazerem a live. E aí o senhor fala, levanta daí, rapaz, levanta dessa cama aí, seu preguiçoso. Você não fez uma aliança comigo? Então, a aliança, Deus é um Deus de alianças, não é, pastora Elia? Pastora Isso. Rose? Escute bem, Escuta, pastor aí. escuta, escuta. No que Tange Rose estava falando aí de Sara, da promessa, do que Deus prometeu. Missionária Rose estava falando do conteúdo, do miolo da história de Abraão. E para Já está você na parte do filho de do sacrificar filho, o né? filho, da Da prova, parte. Elia. Agora, imagine 22. só, do 22. Agora imagine só, missionária Rose. Olha o que Romanos está dizendo. Como que está aí na sua Bíblia, na sua tradução? Qual Na é? minha? Romanos 4. 4:17. Sim, o pastor leu dele, você vai ler a sua, nós vamos aqui ver o que Deus tem para nós aqui. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, Ah, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Na sua tradução, missionária Rose. espera aí, que nessa que eu estou aqui, a mesma dele. Diz a mesma coisa, mas deixa eu olhar aqui na outra aqui. Espera aí. Só um minuto. Olha o que diz aqui na minha, enquanto a missionária Rose procura. Leia Já aí, achei Roberto. já aqui. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, Isso. perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Como é que está na Yes. sua? Na minha está assim, ó, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos Yes. olhos de Deus, Brown. em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Olha, ele está falando aqui, essas coisas que já existem, como não existem, elas estão paralelas, ok? Ok. Só que elas estão no mundo físico para trazer para o mundo espiritual. Quando a gente lê Gênesis capítulo 11, nós vamos entender muita coisa. O capítulo 5 de Gênesis, ele vai dizer que uma família comum constituída por Romanos Adão, por 4, Eva, 17. Estão perguntando. eles vão fazer aqui algo, pastor, missionária Rose, inerrante. Por quê? Quem é os filhos de Noé? Cã, Jafé, Sem né? Sem e tem. e Jafé. Sim. Não, e sem. Os três. São três filhos de Noé. Quando a gente lê Gênesis capítulo 5, por isso, gente, que às vezes a gente não entende o contexto bíblico, porque a história está relativa, às vezes, no outro livro ou no outro capítulo diferente. O que Gênesis capítulo 5 diz? Que desde os tempos de Adão, de Eva, precisava se cumprir. Olha isso aqui, é muito, muito chocante. Precisava se cumprir o quê? Todo filho precisava cumprir 100 anos. O que eram os 100 anos? 100 anos precisava trabalhar para a família, para os pais. Era a honra. A primícia era de 100 anos. Aquele povo vivia muitos anos, ok? Cã, Jafé e Sem, isso mesmo. Aquele povo vivia muitos anos. Então, os 100 primeiros anos que viviam, eles precisavam crescer, constituir e trabalhar para os seus genitores, aqueles que geraram, pai e mãe. Depois que cumprisse essa etapa, era um princípio. Depois que cumprisse essa etapa, eles poderiam gerar filhos, ok? Gerar sementes. Exato.
Vocês sabem que veio o dilúvio, vocês sabem que Abel mata Caim, vocês sabem todo esse procedimento. Vem o dilúvio, Noé, seus filhos. A Bíblia vai dizer agora que entre os filhos de Noé, Jafé, Sem E Cã. e Cã, esses três, Deus vai se agradar De um só. de um só. Por quê? Se você abrir sua Bíblia aí no capítulo 11, o único que vai cobrir esse mandamento é Sem. O primeiro filho de Sem, ele estava agora prestes a nascer depois de 100 anos. A Bíblia E foi aquele que diz cobriu a que o nudez do pai, Senhor, né, pastora? Foi o que cobriu a sim, nudez do pai. isso, aquele que o Senhor atentou para observá-lo, se chama Sem. Com mais de 100 anos de idade, ele vai ter o primeiro filho, Afaxeses. É o nome do filho de Sem. Certo. Com 100 anos, ele é a primícia de uma promessa, de uma continuidade. Agora precisava o Senhor escolher alguém dos filhos de Noé. Exato. Sem foi apontado porque cumpriu. Foi porque Sem? Porque ele era melhor, porque ele era o escolhido? Não. Porque Sem cumpriu o princípio que se mandava. Ok? Afaxeses vai nascer, Aleluia. eles vão começar a procriar, e lá na frente você vai perceber que Tera aparece. Tera vai aparecer, pastor. Tera vai ter mais filhos. Vai ser Abraão, Naom e Levi. Arão, que diga, perdão. Não, Arão. Arão. São três. Abraão, Arão E Levi. Arão. Noá, se eu não me Noá. engano. Noá. Noá, Tá Arão em 11, e Moisés 27. e Abraão. Os três, olha. É. São três. É. Ele vem da descendência de Sem. O Senhor, agora a escolha é de Deus. Havia uma idade aproximada. E Tera também teve filhas com outras mães, porque eles precisavam procriar. Sara é irmã de Abraão, por parte de pai. Ok? Para vocês compreenderem, quando ele entra dentro do Egito, não há uma mentira totalizada quando ele diz que Sara é sua irmã. Só que no momento ele não estava conduzindo como irmã, ele estava conduzindo como esposa. Correto. Ok? O que está acontecendo aqui? Se você observar, Deus vai guardar o útero de Sara por 2 vezes. E se vocês bem atentarem, o que está acontecendo dentro dessa geração aqui é que Abraão está com 80 e poucos anos, ele não tem semente. Não havia ainda a circuncisão. Ele vai ter Isaac, não foi circuncisado pela filha da escrava. Quando é que ele sai, ele recebe uma ordem da parte de Deus, diz: sai da tua parentela, sai do meio dos seus pais, sai do meio de todo mundo e vá para um lugar que eu vou te enviar. O Senhor estava escolhendo. Estava fazendo uma aliança com ele. Estava escolhendo, estava aliançando e estava mandando ele partir. Uma outra terra. Abraão, por sua vez, ele vai levar Ló. O Senhor não mandou levar Ló. Ele leva Ló consigo. Então, Ou seja, a aliança agora, era com Abraão, né? por que o cuidado de Deus com Ruth, trazendo a redenção, só por conta de Abraão, porque Deus não quebra o princípio.
Abraão não era para sair com Ló, mas saiu com Ló. Saiu. Deus vai deixar escrito em Levítico, em Deuteronômio, os moabitas, os amonitas não partirão ou farão parte da Assembleia. Mas Levítico capítulo 19, ele está deixando aqui uma descrição para que haja uma emenda, ou seja, é a promessa que está se ligando, está escrito, estava escrito, mas também estava escrito que quem respigasse, quem deixasse apanhar as oferendas dos moradores, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, quando chegasse no lugar, estava escrito. E eles precisavam deixar fazer isso, os colhedores. A promessa estava dando continuidade na vida de Abraão. Havia a promessa, essa promessa estava estendida naquele lugar. Ele, quando entra dentro do Egito, ele vai dizer, Sara, muito formosa, ele agora vai compreender que qualquer coisa poderia matar ele. E ele vai dizer, olha, aqui é minha irmã. Ele vai receber ovelhas, boi, servos e servas, e ele recebe dentro do Egito, quando ele emite esse som, dizendo que Sara é sua irmã, ele vai agora, ele já tinha saído com um problema. Agora ele vai agregar dentro dele um espinho na carne, porque Agar entra dentro da família de Abraão como um espinho na carne mais tarde. E continua até hoje. Os descendentes. Continua até hoje. Paulo tinha um espinho na carne. O Senhor não tirou o espinho na carne de Abraão. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo é o suficiente para nos manter firmes. Porque tem gente que se não tiver um espinho na carne vai se achar a última pacote da bolacha, né? Isso. O Senhor colocou esse espinho dizendo, eu vou permitir, mas quem cavou esse espinho foi o próprio Abraão. Então, ele atua aqui em algumas situações no início da promessa, na sua caminhada, errando em alguns pontos. É o que acontece com todo mundo. No início da sua jornada, do seu chamado, não tem ninguém perfeito, não. Erramos. E erramos, pastor, muitas vezes, erramos para cair, levantar mais forte. Quem nunca foi confrontado pelos seus próprios erros, quando o Senhor te chamou, te vocacionou, pasme vocês, eu errei muito, ainda erro, aprendendo. Se eu não atentar para a voz de Deus, levanta forte. Levanta mais forte. Com certeza. Mas se você não compreender que a vida é um ensino, você vai continuar empancado. Se você deter do primeiro erro ou ficar ali pendurado, você não vai aprender nunca. Você vai ter que aprender que você cair, você precisa depois se levantar, para se levantar mais forte. Aleluia. Aleluia. É isso que Abraão está nos ensinando. Ele está dizendo, eu sou imperfeito. Eu sou alguém da promessa como você foi. Mas eu creio, né? Eu sou alguém cheio aqui que precisou ser ressuscitado. Essa palavra que Paulo está escrevendo aqui, que está escrito, Pai de muitas nações te constituir, ele está falando de Sara, mas está falando de Abraão e está falando de Sara. Perante aquele no qual creu. Abraão creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. Ele estava falando, eles estavam mortos. Eles precisaram aprender. Até Isaac nascer, muita coisa aconteceu, missionária Rose. Aleluia. Muita coisa teve que desenrolar na vida de Abraão. Até a promessa acontecer nas nossas vidas, nós teremos altos e teremos baixos. Meu Deus. Até acontecer o que o Senhor prometeu na sua história, na sua vida, na sua casa, com você. Ei, Deus falou com Abraão. Ele só vai ter Isaac com 100 anos para cumprir o princípio da preparação, porque ele era a primícia. Yes. O
primeiro não pode ter deformação. Vocês prestem atenção que foi construído o primeiro templo, o segundo templo. Agora está dizendo que o terceiro templo vai ser construído. Eu vi uma reportagem essa semana que precisava do cabrito, ou seja, do boi, que sejam da raça vermelha. E foi encontrado agora. Já estão criando. Estão criando uma raça vermelha de boi, de novilho, né? Não é novilho? Que sejam, que é o tempo. Agora, depois de quase 2000 anos, vem nascer essa raça vermelha para cumprir o que a palavra está dizendo. Tudo que você está vivendo está escrito na palavra. Quer saber qual é o jornal mais atualizado? É a palavra, filho. Yes. O que está acontecendo aqui nesse texto? Ela traz hoje as notícias que vão acontecer amanhã, né? Isso. Ele está dizendo, como está escrito, Pai de muitas nações te constituí. Sim, perante aquele na qual creu. Abraão creu. Só que teve uma coisa, o Senhor precisou ressuscitar ele. Para ressuscitar muita geração. Meu Deus. A ressuscitação primeiro foi feita em Abraão e em Sara. O processo foi neles primeiro. Não foi dizer assim, Abraão, oi, você vai ter um filho. E amanhã, depois, Sara está grávida. Não. Houve um percurso, houve o tempo, o Kairos de Deus trabalhou. Para quê? Demorou 22 anos. Isso, para que no Cronos do homem pudesse contemplar o princípio que ele estabeleceu. Porque Deus não quebra princípio. Deus não quebra. Quando ele faz aliança, ele não quebra aliança também. Não. Agora vamos lá. Olha o que Paulo está dizendo. Como está escrito. Tudo é do que está escrito. Pai de muitas nações te constitui. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. Abraão e Sara, praticamente para cumprir a promessa, estavam mortos. Totalmente. Primeiro, eles precisou ressuscitar aquele que rebevaria diante da promessa. Eles não se relacionavam mais. Isso, ele ressuscitou para gerar a sua geração da promessa. Tinha que ter um marco. Ele está dizendo, esse casal aqui, eu vou ressuscitar ele, para ele ressuscitar a geração da promessa. Quem é essa geração da promessa? Eu, você, é a geração da promessa. E ele está dizendo assim, ó, primeiro eu vou ressuscitar, eu vou trabalhar, eu vou executar na vida de Abraão, na vida de Sara, eu vou transformar, tem erro. Olha, Deus não escolheu ninguém perfeito para executar a promessa, mas a única pessoa que desceu como promessa e foi perfeito e não errou, foi o filho dele. Aleluia, e ele disse, eu vou suportar tudo, e por você, por amor a você, eu vou estar de pé, e eu não vou errar. Era um ponto crucial. Certo? Você pode assistir muito filme, ter herói, ter artista, o herói quase morreu. Pois é, o nosso herói morreu, mas teve o poder de ressuscitar. Aleluia. O meu herói morreu. Isso. O meu herói morreu, mas ele tinha que padecer para que eu tivesse vida. Ora, se ele morreu para ressuscitar essa geração da nova aliança, Abraão também precisou morrer para ressuscitar a próxima geração, que era eu, que era você. Porque nós somos continuidade. Jesus Cristo veio para fechar a ponta. E ele deixa aqui tudo escrito que vai acontecer. O que está acontecendo aqui? Ele vai trabalhar na vida de Abraão e ele vai trabalhar na vida de Sara. O estado de perfeição não se encontra nessa família. Não. Primeira conta. Ele vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus quando o Senhor dizer, saia tu da tua parentela, tu e tua família. Ele está dizendo, tu e Sara. Ele não está dizendo, ó, deixa os seus parentes. Quem eram os parentes? Mãe, sobrinho, pai e irmão. A ordem era, saia você e saia Sara. Abraão ainda estava imaduro.
imaturo, como eu e você, quando recebemos uma promessa, às vezes falamos que não podemos. Levamos pessoas que não estão agregadas. Verdade. Não é verdade, missionária? O Senhor olha para nós e diz assim, você não pode nem falar. Você preste atenção que tem hora que a gente fala demais no percurso da promessa. E quando nós falamos demais, nós trazemos um prejuízo enorme. Olha aí. Quem fala demais, peca demais, né? O Abraão vai falar demais. Tudo bem que alguém pode dizer, ele era irmã, não mentiu, porque ela não estava servindo como irmã, era esposa. Não tem meia verdade. Então, se ele tivesse entrado e não tivesse falado uma palavra, a promessa estava sobre ele. Quando eu faço um negócio desse, eu quero ajudar Deus na promessa. E aí que bagunça tudo. É aí que eu digo falar demais. Ok? Bagunça tudo. O que está acontecendo no meio desse histórico aqui? Ele está dizendo, eu vou ressuscitar primeiro quem eu escolhi para a promessa. Se você percebe no texto, ele vai guardar a madre de Sara 2 vezes. No Egito e lá na frente, no capítulo 17, ele também vai guardar Sara. 2 reis queriam ela, 2. E agora, parece que a primeira vez Abraão agora não entendeu. Ele não entende, ele fala, e ele vai trazer para a sua jornada. Gente, quando a gente fala demais. E não, por que é tão bom quando Deus promete algo a você e você se cala? E continua dentro da... É preciso você se calar para que... Não, quer dizer que eu já vi gente dizer assim, é porque você se cala, é porque você tem que dizer o que Deus está fazendo. Eu não preciso dizer o que Deus está fazendo, pessoas vão ver. Promessa de Deus cresce. Você não vai ver Ana dizendo, ô Penina, minha barriga cresceu. Penina, olha... Não, ela vai ter que aceitar e ver, porque as ações de Penina vai mudar, vai modificar. O natural vai acontecer. E o que está José ficou contando aqui? Tanto dos sonhos que ele tinha para os irmãos que uma hora os caras tentaram matar ele, né? Ele era escolhido de todo jeito, só que ele conta. E quando ele conta, ele vai entrar dentro de um trivial de guerra. Então, eu aprendi com muito custo, depois de muita idade, de calar, missionária Rose. Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não, viu, reverenda? Olha, não faz muito tempo que eu aprendi, não. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês têm que ter a maturidade. Existem pessoas, quando um pregador, alguém que fala, vocês precisam entender isso aqui. Quando alguém fala assim, ó, aquela pessoa não dá para andar com você. O Senhor estava falando assim, aquela pessoa não anda com você, ela não é seu inimigo. Mas não tem aliança. Mas a questão é que o caminho que eu escolhi para você é diferente do que eu escolhi para ela. Aí pessoas olham para dentro, aí não dá para andar com a missionária Hélia, não. Porque às vezes o contexto da sua vida vai afastar pessoas. E pessoas vão sentar na mesa. Quantas vezes eu não fui barrado por fala de pessoas, por conta de outras pessoas? Porque muitas vezes eu vou lhe dizer, posso ter falado o que não devo, porque no lugar de me calar, eu falei. A questão não é o que você faz, mas é o que você fala. Pessoas vão tirar conclusões diante daquilo que você fala. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que quando você vê alguém dizer assim, ei, não ando com aquela pessoa, porque tem pessoas tóxicas. Gente, quem é tóxico é o adversário da alma daquela pessoa. Ele pode usar aquela pessoa, mas você tem que olhar maduro para aquela pessoa. A maturidade deve estar dentro de você, dentro do teu olhar e dizer, Senhor, tem misericórdia, ela vai melhorar. Ela está passando uma fase, você não compreende a fase que a outra vai passar. Se você não compreende, no nome de Jesus, se cale. Ela é tóxica para você nesse momento. Mas lá na frente, ela pode ser útil. Deixa eu lhe dizer,
houve um momento, só para não perder o raciocínio, houve um momento na vida de Paulo que ele não quis João Marcos. É. Parece que João Marcos era tóxico para aquele momento ali. Mas quando ele está escrevendo a carta lá em 2 Timóteo, ele está falando com o próprio Timóteo e está dizendo assim, ó, traga Traga João ele de volta. Marcos, traga ele de volta. Quer dizer, Paulo não entendeu a imaturidade que um dia ele teve. Eu preciso compreender a imaturidade, identificar a imaturidade muitas vezes que está na vida daquele que é chamado. Todos nós somos filhos de Deus. Deus trata diferente. Não pragueje, não amaldiçoe o seu irmão, porque se ele errou com você nesse momento, se você não está, gente, eu fico indignada. Aí lhe sela, lhe exclui do Face, lhe exclui do Instagram, tira o seu nome, ou deixa você invisível. Aleluia. Você vê algumas postagens, mas você não vê o conteúdo dela, porque não é porque ela quer se inibir, não é porque ela quer tirar, não, ela não aguenta ver você prosperar. Entenda isso. Deus vai tratar com ela, mas não pragueje, não amaldiçoe. Porque é o tempo de maturidade que Deus vai interagir na vida dessa pessoa. O tempo de maturidade vai chegar. Ei, eu não posso descredenciar ninguém no reino se ele o vocacionou. Quem sou eu para descredenciar alguém que ele vocacionou, chamado? Não posso. Então, o que está acontecendo nesse texto aqui? Abraão leva Ló. É seu sobrinho. É filho de Noá. Ele está aqui, está levando. E o Senhor está dizendo, no negócio, Abraão, é você e Sara. No verso 11, no capítulo 11, você vai ver que vai nascer a Faxeses. E Deus agora escolhe Abraão para cumprir a sentença. Você acha que... Com quantos anos Abraão tem Isaac, pastor e missionária Rose? 100. 99 ele recebe a notícia e com 100 ele é pai. Para cumprir o que está em Gênesis capítulo 5, para completar. Sim. Então Deus guarda. Ele está dizendo aqui em Romanos que Deus vivificou os mortos e chama as coisas que não são como elas já se fossem. Ele está chamando Abraão como pai de muitas nações, como ele já se fosse, sem ele ter nada. Muitas coisas é o que o pastor faz aqui. Você vai ser rico. Ele chama a existência uma linha paralela que está no mundo espiritual para o mundo físico. Isso. Eu recebo toda vez aqui, faz 2 anos que nós vamos estar aqui, e eu recebo, eu vou ser rica. E no Senhor, é algo paralelo que ele já viu adiante, e eu seguro. Só que eu passo como Abraão passou, por uma linha de quê? De aprendizado, para poder receber aquilo que os céus preparou para você. É por isso que é um tempo de preparação. Você vai olhar para o tempo e você vai dizer assim, Senhor, como que pode? Tu me deu uma promessa depois que eu aceitei a ti. Depois, você já viu? Eu já vi enas de vezes, e muitas vezes eu escuto isso, pastor e missionária Rose, dizer dessa forma, rapaz, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece, mais coisas. Eu aceitei Jesus, quando eu era do mundo tinha isso, então aceitei Jesus, as coisas foram embora. Já viu essa história? Já. Meu amigo, é o Senhor dizendo assim, meu amigo, o que você trouxe, o que você agregou, era isso que Deus estava fazendo. Saia da tua parentela, saia de tudo, porque o que eu vou acrescentar na sua história é da minha parte. O que você tinha não me interessa, Deus está falando. O que interessa é o que eu vou te dar agora. Que eu tenho uma aliança com você. O que interessa é que eu marquei você. Deixa eu lhe dizer a pessoas que estão aqui, Deus marcou você para uma história. Aleluia, eu creio. Marcou você, você vai cair, você vai se levantar, você vai erguer a cabeça. Dias difíceis virão, sim. Dias
difíceis serão na sua história? Terão sim. Nesse mundo tereis Dias, aflições, mas dias tende aonde Deus bom ânimo. permitirá e pedirá a você o sacrifício, virá sim. Dias, Kátia, que você vai olhar e vai dizer: Deus, a única coisa que eu tenho, tu tá me pedindo o teu Isaac. Deixa eu lhe dizer, nunca se trata de Isaac, sempre se tratava de Abraão. Era Deus Yes, forjando Abraão. yes. Missionária Rose, Perfeito, não se trata das perfeito, coisas que acontecem em nós, sobre perfeito. nós ou com nós. Se trata de a maturidade cristã para entender o propósito de Deus. Deus é É por isso soberano. que ele está dizendo assim: o que eu faço agora, tu não entendes agora, mas vai compreender depois. Ele Isso, está falando aqui coisas que eu faço, o que eu digo ao seu respeito está paralelo. Eu vou ressuscitar você primeiro, para aham, você profetizar a próxima geração, a geração da promessa na tua vida. Não exatamente. adianta eu profetizar se eu estou morto, se nem eu mesmo creio, se nem eu mesmo fui trabalhada. Porque eu preciso ser trabalhada para crer. É um princípio aqui. Abraão é trabalhado para crer. Você vai ver Abraão errando, você vai ver Abraão, aleluia, omitindo-se da verdade. Você vai ver Abraão, mas ele era chamado, era igual a mim e a você. Você vai errar. Muitas vezes, no meio da jornada, você vai falar meia verdade, como Abraão falou. Você vai ter que entregar o seu Isaac. Você vai ter que deixar o filho antes da sua circuncisão. É isso. Você precisa compreender a força da natureza, do trabalhar de Deus no percurso da sua história. Amém. Ponto. Abraão faz isso aqui, está dentro da promessa, porque ele é o principiante, ele é, aleluia, a oferta maior. É a primícia, gente. Abraão é a primícia, é o primeiro, é o pai. Oh, glória. Pastora, promessa. Acho que o maior elogio que eu já recebi de alguém na minha vida foi da senhora, sabia? Eu falei, um dia a senhora falou assim para mim: você é uma das poucas pessoas que eu conheço que quando diz que vai fazer algo, faz. Lembra que a senhora disse isso para mim? Falo. Agora, eu que sou um ser humano imperfeito, que consigo cumprir, não todas, né? Mas a maioria das promessas que eu faço, a pergunta que eu quero te fazer para a gente poder orar é: será que Deus seria capaz de falhar numa promessa com quem ele fez aliança, reverenda? Nunca. Gente, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa a você. Só quem não vive a promessa é quem desiste da promessa. Nossa. Só quem não vive é quem desiste da promessa. Chato, Deus não vai desistir de cumprir o que ele lhe prometeu. Se você não desistir, ele não desiste. Quem desiste somos nós como seres humanos. Ele já falou para mim, se não desiste, eu não desisto, não. Gente, a capacidade de Deus não é a capacidade humana. Não. Ele é soberano. Ele é o tudo que eu e você tem. Você precisa aprender. Eu tenho dito aqui, acho que todos os dias, esses dias, Deus tem me chacoalhado e tem dito assim: filha, quando você entender e descobrir o que você carrega, o que é que eu carrego? O que é que você carrega? O Espírito Santo. Que é a promessa, que Jesus disse: eu vou pro Pai. A promessa. Eu carrego mas o Consolador a promessa. vai ficar com vocês. Ele é a promessa, o Espírito Santo. Missionária Rose, você carrega a promessa. Verdade. Ana Maria Pires, você carrega a promessa. Pessoas que estão aqui conosco, aqui na live da Piedade, na Igreja da Piedade, uma palavra tão poderosa, gente. Isso aqui são palavras que eles dão em porta fechada e nós damos aqui, porque nós somos promessa, nós somos fonte. Débora, você é promessa. Sara, você é promessa. Ouro puro. Nós somos ouro puro. Aleluia. Entendeu?
Você é Sim. atraído pela promessa, as bênçãos vão correr atrás de você. O que nós ensinamos aqui são chaves, aleluia, para você receber aquilo que o Senhor já confiou a você. Aleluia. Ei, nós somos movidos pela promessa de Deus. Nós somos taxados pela promessa de Deus. Se Deus não desistiu de você, gente, Ele não desistiu. Nem quando o seu filho desceu, o plano já era perfeito. Nem quando o seu filho desceu. E a Bíblia diz que o próprio filho vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que, missionária Rose? Porque como Abraão para o Novo Testamento, ele precisou, aleluia, morrer, precisou ser trabalhado com homens aqui na terra, ele precisou morrer, ele passa pelos mesmos trâmites como Abraão foi escolhido. Só que Abraão, ele aqui erra. O Filho de Deus, ele se pronuncia, ele não erra. Ele cumpre a lei. Ele procurou em Abraão, não encontrou, procurou em Davi, viu o defeito, procurou em Isaías, diz: eis-me aqui, envia-me a mim, não teve como. Mas ele enviou o seu filho aqui, que vai cumprir. E quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, toda feita, seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo assim: Débora, deixa eu dizer uma coisa, filha. Você está vendo Ana Maria, Débora, Pastor Marcos, missionária Hélia, missionária Rose? Pois é por ele que você vai continuar. E é por ele que você vai ter que passar esse cálice. O propósito é por todos, por toda a humanidade. Né, Cíntia? É por mim, é por você. O propósito é bem maior. Sabe, quando eu vejo Noemi dizer assim: cheia parti, vazia voltei. O Senhor dizendo assim: ô Noemi, o propósito, sempre quando a gente se integra, ou quando a gente sai, é estarmos cheios. Mas o propósito na sua vida é bem maior. Eu vou deixar você tirar aquilo que está nas suas mãos, porque eu farei sobre a tua descendência e sobre a tua casa. Vi o maior homem do mundo. O maior homem do mundo não foi o homem que pisou na lua, foi o Filho de Deus pisar na terra, filha. Exatamente. Esse é o maior milagre. Ele está dizendo: vocês são depósito do maior milagre que é virar aqui da terra, que hoje eu e você alcançou. Ele está dizendo assim, ó: aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos. Vivifica os mortos. Abraão precisou morrer para ressuscitar a promessa da geração. Jesus veio e morreu para nos dar uma continuidade como promessa da geração por conta do que ele disse a Abraão. Sim. E ele está dizendo: está paralelo. E é através da fé. O Marcos, o pastor Marcos de amanhã, a missionária de amanhã, as pastoras de amanhã, vocês de amanhã estão paralelo no mundo físico ao espiritual. Chame elas como elas já se fosse. Ele está dizendo: Abraão será pai de muita nação. Mas vai tratar Abraão para Abraão ser o pai de muitas nações. Ele está dizendo: eu não estou vendo agora. Eu estou vendo futuro. Eu estou vendo menina missionária Rose será uma mulher grande em toda a nação. Mas como, Deus? Missionária Rose lá de Almina Afonso, missionária ela lá de Mossoró. Como? Duas pessoas assim sem eira, como se diz no Nordeste, sem beira. Sem nome. Sem nome. Pode alcançar a promessa. Ele está dizendo: a escolha continua sendo eu. Já estão, né? Aí como será
olhar para a casa de Jessé e dizer assim: Eliabe, Samar, Abinadab, todo mundo tem estrutura. Mas não se trata da estrutura física, da aparência. Se trata da obediência. É coração, é eu que conheço coração. Se trata da renúncia que gera o milagre. Ele está olhando, não é mais um Davi, é porque nós continuamos, é o menor, é o que não tinha. É verdade, ele não tinha tudo isso. Mas aqui é porque o Senhor está chamando à existência o que já está paralelo. Nossa. O que é estar paralelo, pastor? É algo que já está pronto e ainda não se materializou. Mas vai, né? Um dia, é isso, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos lá, é o pastor dizer, você é milionária. E eu estar trabalhando e um dia acontecer, você é próspera, rica. Essa semana até Deus usou uma pastora, não foi a missionária Rose, a gente na live, a apóstola disse assim, olha, vocês serão próximos. Eu disse até, missionária Rose, a gente tem esse negócio de orar pelos outros e Deus abrir porta e fazer. Pastor Marcos vibrou, porque a gente sendo bem próspero, a gente vai ajudar bem muito com a África. Porque eu fui o primeiro que profetizou isso, Foi. Mas isso aqui são coisas são coisas, pastor, que estão... Eu tenho que falar um negócio. Certo, peraí. São coisas que estão paralelas. São paralelas. Ademar vai ser o maior empreendedor, porque Deus vai abrir a porta. Vai. Cíntia, será, não sei nem se ela está aí, mas será a maior empresária de Recife. Roselei, a maior do Rio Grande do Sul, nossa aniversariante do dia aqui. Todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Vamos lá, as pessoas que estão aqui estão paralelo, pastora Tatiana, a viver um milagre. Promessa de aliança. Então, promessa, Kátia, não se joga. Creia. Promessa se vive. Creia. Kátia está aí nos Estados Unidos, não sei se ela está no Texas, eu não sei. Érica, eu não sei onde vocês estão, mas vocês são promessa. Né, Ana Francisca? Profetiza aí em Brasília, em Goiás, aonde você melhor estiver. enfermeira do Brasil. Pastor Claudinei. Pastor Claudinei é o melhor pastor do Mato Grosso. Melhor pastor do Mato Grosso. Para falar nisso, eu estou sentindo falta de Malaquias aqui, né? Malaquias sumiu. Malaquias aparece aqui, de vez em quando. Então, gente, deixa eu dizer aqui. Você, quando nós falamos aqui que você, a escolha de Deus para você viver o melhor, Minas Gerais, é porque nós temos autoridade. Não. Ninguém está brincando aqui de Deus, não. Você quer de Juazeiro, morei em Juazeiro. Gisele aí na Alemanha. É porque vocês serão. Está aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos agora. Ela estava na Inglaterra, ela veio passear aqui. Encontrei com ela, Gisele Bendo, minha filha mais linda do planeta aí. Então, pastor. Deixa eu concluir aqui, pastor, que ainda é 9h13. Ui, reverenda, que a hora agora já era. Bora. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Você está em Orlando, né, Gisele? Eita, Gisele, você tá chique. Você foi ver o pastor aí em Orlando? Foi ver o pai dela. Mas, rapaz... Gisele. Tem mais fé que todo mundo. Tem mais fé que todo mundo junto aqui. Tá. Então, assim, gente, estejam certos que como ele prometeu a Abraão, nós somos aqui, O que eu e vocês somos? Por que ele vai olhar e vai dizer a Zaqueu? Houve salvação nessa casa, Novo Testamento. Hoje entrou salvação nessa casa, porque também ele é o quê? Filho de Abraão. Sim, nós também somos, né? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos da aliança. Exato. Então você que está em casa, socorrendo pessoas, vivendo o propósito, certo? Deus nos deu uma chave hoje, uma chave tão rica, tão simples, como tem dado todos os dias aqui. Isso. Seja experimentado. E seja... Pratique o que aprendeu. E cresça.
mediante as adversidades, essa dor, essa empatia que você tem com a dor, porque tem muita gente que tem empatia com a dor, ela não sai dali, não. Adora, né? Mas Dá uma deixa eu de dizer uma coisa a coitadinho. vocês aqui. Vocês são a menina dos olhos de Deus, maçã Oh, eleita, glória! povo escolhido. Aleluia! E o Aleluia! povo escolhido faz a diferença. Nós somos Socorro África e fazemos diferença aqui todos os dias. No Fazemos. ofertório, em Sim. tudo no poço que pastor, não sei se concluiu o projeto do poço, porque ontem a internet aqui estava horrível, Não, mas graças a Deus assim, ajeitaram. não concluiu, mas Deus me proibiu de falar do poço. Pronto. Deus falou Então, que o poço já pronto. está dado. Pronto, o poço já está dado, se já está dado. Você dá Mas, promessa. A consciência sua abriu hoje quem você é. sim, Então sim. execute aqui. Chega de falar de poço. Não, Já está ganhando execute o que o pela Senhor. fé. A oportunidade que se dá aqui no Socorro África não é para minha conta, não é para a conta de Rose, não é para a conta do pastor. Não. Não, isso aqui é o Socorro África trabalhando. São pessoas que precisam se alimentar. Nós temos um grupo aqui que tem hora que eu digo misericórdia, o pastor manda tanto as coisas que manda, quer dizer, os comprovantes, que eu digo, Jesus do céu, abre as comportas, porque são prestados conta. Eu não quero falar de conta, eu não quero falar a sua semente será a sua consciência nessa manhã. É o Isaac. A pastora É o Rose falou que seu Isaac. Deus falou que todos que entraram aqui têm que dar uma semente para a África hoje, que vai ser o Isaac delas, que vai fazer com que a promessa se cumpra. É o sacrifício. É o seu Isaac. Agora, deixa eu lhe dizer, a palavra forte que o pastor fala, quando ele diz todos, ele está lhe motivando a fazer. Agora, você, por favor, não dê obrigado, não. Dê com o coração aberto. Se você estiver disposto não a sacrificar. Dê por obrigação. Dê quando você entende a palavra. Nós falamos aqui porque é o nosso dever lhe alertar. Sim. A semente. Quem conhece o que é semente, gente, semeia. Quem sabe o que é semente, semeia. Eu vou semear. Eu digo aqui o pastor, por que eu quero estar aqui, minha missionária Rose, todos os dias? Porque nós semeamos. E quando dá, nós semeamos a nossa oferta. Também, claro. Nós semeamos com a palavra aqui. E vocês dão oferta financeira também. E nós damos. Mas eu quero dizer a vocês nessa manhã, compreenda que você precisa ressuscitar a promessa para a sua casa. É você. Se você está morto, se você não está deixando Deus trabalhar porque você acha que o percurso é doloroso, nunca foi fácil para ninguém. Para profeta, para ninguém. Então eu quero, nessa manhã, compreender que eu e você, pastor Denis, homem de Deus. Muito homem de Deus. Muito. Aleluia. Chame, pastor Denis, as coisas que estão paralelas a você, como se ela já estivesse nas suas mãos. Aí, meu filho, toma posse. É profeta nessa manhã. Pastor Denis, toma posse daquilo que é paralelo. Gente, olha, deixa eu dar aqui outro exemplo. A H estava no deserto. Ela não estava enxergando, mas o poço estava paralelo a ela e ela não via. Então, chame as coisas que são como se ela já existisse. Então, nessa manhã, eu quero fazer algo aqui diferente. Feche seus olhos onde você está. Se você estiver no seu carro, para aí 2 minutos, onde você estiver. Sim, Jesus. Agregue, o Senhor está lhe ressuscitando para que você coloque a sua promessa para frente hoje. Vai acontecer a promessa. Eu creio. Está paralelo àquilo que Deus prometeu a você. Está paralelo. Faça, execute. Está invisível
Você está dizendo, Senhor, faz tanto tempo, está invisível. Aleluia. Se está invisível, você ainda não pegou, é porque o Senhor está ali aprontando, porque o que Ele já lhe prometeu já está pronto desde o dia que Ele falou com você. Não é o que Deus prometeu que Ele vai aprontar. Ele apronta você que não está preparado para receber o que já está pronto. Então, nessa manhã, olha o que está paralelo e traga à existência o que já está pronto. No Pronto. nome do Senhor Jesus, como já se fosse. Amém? Há um ano atrás, tinha um homem aqui nessa live e Deus falou para ele sacrificar o Isaac dele, pastor Hélio. E o Isaac dele era um carro que ele tinha. E ele, então, doou o carro para o Socorro África. A esposa tinha uma herança presa por mais de 20 anos, que estava na mão de um irmão que não queria dar a parte dela, pastora. No dia seguinte, o irmão ligou para ela e falou: os 3 apartamentos que você tem direito, já estou passando para o teu nome agora. Um dia depois que eles sacrificaram o Isaac dele. Eu não sei qual é o Isaac de cada um aqui. Pode ser uma conta na poupança, pode ser um dinheiro que você ia gastar para comprar um sapato que você nem precisa, pode ser um bem material, pode ser um relógio chique, uma joia. Socorro África já ganhou bolsa de grife, já recebeu joias, já recebeu automóvel, já recebeu dólares, já recebeu ouro. Eu não sei qual que é o seu Isaac, mas uma coisa Deus está mandando eu falar para você que está aqui. Seja você quem for, me conhecendo ou não. O seu Isaac hoje precisa ser entregue para o órfão, para o viúvo necessitado. É para eles que você vai entregar as riquezas que ninguém possui. Eu fui pregar numa igreja, pastor, aqui nos Estados Unidos, e eles me deram uma oferta em dólar que deu para alimentar 5 orfanatos. 5 orfanatos o mês todo. Eu podia muito bem ter pego esse dinheiro para mim, porque eu sou pregador, o pregador merece ser honrado, né? Mas quando a pastora me entregou a oferta, eu falei: você deixa eu transferir para a África? Ela falou: eu deixo. E quando eu transferi para a África, ontem caiu na minha conta um recurso que eu não esperava. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Caiu na conta um recurso que eu precisava para ajudar o meu filho aqui a terminar um valor para ele comprar o apartamento dele e trazer a família dele para os Estados Unidos. Então, quem estiver aqui, o que Deus estiver te mandando fazer, você faça. Não é o pastor, não é a Hélia, não é a Rose, é o Espírito Santo. Ontem eu postei: os homens andam tão arrogantes hoje em dia que eles preferem se aconselhar com pessoas, com seres humanos, do que perguntar para o Espírito Santo o que é que eles devem fazer. Então, se você ouviu o apelo aqui de entregar uma semente na África, seja ela qual for, pergunta para o Espírito Santo. É isso mesmo? É isso que o senhor quer que eu faça? É esse carro que o senhor quer que eu dou, que eu não preciso mais dele? É essa joia, esse relógio aqui que está mofando aqui na minha gaveta? Essa poupança que eu fico guardando para o dia que a doença chegar, quando Deus está dizendo que a doença não vai chegar nunca? Eu entrego a ti. Eu faço uma oferta de sacrifício para a África. Amém? Não é para o poço, é para matar a fome das pessoas, porque o poço, a profeta Rose já profetizou que o dinheiro que faltava vai chegar, sem eu ter que pedir. E eu não estou pedindo mais, eu só estou agradecendo. Amém, pastora Rose? Amém, pastora Hélia? Amém. Amém. Então, pastora Rose, ore para as pessoas que estão tendo a coragem hoje de sacrificar o seu Isaac e vão fazer uma semente de amor lá na África. E a pastora Hélia depois dá a bênção apostólica, porque eu tenho um dia bem cheio aqui pela frente, para honra e glória de Vamos Jesus. aqui, a gente também, a gente não tem parado. Vamos Deixa eu lá. só dizer uma coisa aqui. Se Deixa. você está com uma causa presa na justiça, se você tem um dinheiro para receber, é parte financeira. Porque o Sim. Senhor me trouxe, foi tão interessante que o pastor Marcos trouxe essa palavra sobre Abraão, e que essa semana Deus sabe, ela sabe que Deus tem palestrado com a gente sobre sacrificar o Isaac. E se você tem uma causa financeira, você vai sacrificar seu Isaac no financeiro. E se você tem hoje essa causa e você está fazendo isso, você vai pegar o seu comprovante, você vai fazer
o seu Isaac. Você vai dizer, Senhor, essa causa, aqui a minha semente, o meu sacrifício de Isaac, é para que a minha causa seja liberada. E você vai passar para o pastor Marcos o comprovante, vai dizer o pastor Marcos vai passar uma oração, viu, pastor Marcos? É sério isso aí, liberando e trazendo, como a missionária Elia aí falou, o que está em paralelo à existência. Então, se você vai fazer essa semente hoje, do seu Isaac, você vai passar o comprovante para o pastor Marcos, e o pastor Marcos vai voltar com a oração liberando. Tem uma pessoa que pediu o Pix aí, por isso que eu estou colocando, tá? Quer semear pela primeira vez. Para você o que você tem a receber, porque se é financeiro, não é só oração, nem jejum, não. É a vida financeira, você tem que sacrificar o seu financeiro. Um minutinho só, pastora. Érica e irmãos que estão aqui. A irmã Michele, ela tem insistentemente pedido ajuda aqui, e ela tem escrito inbox para mim, e eu estou ajudando ela. Então, eu já tinha dito ontem para ela não ficar mais fazendo isso, porque acaba aqui constrangendo as pessoas. Ela andou escrevendo para algumas pessoas, eu já escrevi para ela aqui não fazer mais isso. Então, podem ficar tranquilos, que às vezes quando a pessoa escreve que eu estou precisando de muita ajuda, a gente vai, a gente pesquisa, e quando dá, a gente ajuda. Amém? Mas nós já caímos em alguns golpes aqui. Não é o caso da irmã Michele. Ela realmente está precisando de ajuda, mas é mais psiquiátrica do que financeira. Então, nós já estamos cuidando da irmã Michele, tá bom? E a pastora Elia, pastora Rose, você abençoa, então, os semeadores, vão mandar o comprovante para mim, e depois eu vou mandar uma oração de bênção sobre eles. E a pastora Elia vai entregar a bênção apostólica, que ela é uma apóstola de Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer por esta oportunidade. Senhor, que palavra maravilhosa, que ensinamento da tua parte, meu Senhor. É como a tua filha tem dito, Senhor, é o nosso sacrifício, é o nosso Isaac nesta manhã. Quando nós entramos, Senhor, aqui, Senhor, dando, Senhor, a nossa oferta de contribuição, Senhor, para que famílias, para que vidas, Senhor, que estavam mortas, sem esperança, venham, meu Senhor, aleluia, se levantar, venham ativar a sua fé, a sua confiança. Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa, Senhor, as pessoas que vão estar, Senhor, liberando, Senhor, o seu Isaac nesta manhã, por uma causa na justiça, por uma causa no INSS, por uma causa na aposentadoria, por uma causa na Receita Federal. Nós não sabemos a causa, mas nesta manhã nós estamos aqui liberando, porque aquilo que está em paralelo, tu vai trazer a evidência, tu vai trazer e vai materializar, porque, Senhor, no mundo espiritual, tu vai concluir no mundo físico. Então, desde já, Senhor, vai soltando aquilo que está preso. Jesus, na vida da missionária Elia, nós liberamos nesta manhã que tudo que está sendo preso, repito, e hoje, no nome de Jesus Cristo, venha ser solto, venha chegar na conta dela, venha chegar nas mãos dela, aquilo que está preso na conta do Socorro África. Espírito Santo, tu vai trazer a existência, é hoje, meu Senhor, na vida do pastor Marcos, na vida de cada irmã, de cada pastor, de cada pastora, de cada família, meu Senhor, que necessita de uma provisão
provisão, Senhor. Alabaiaçai com boa medida, transbordante, sacudida, porque a benção vai bater na nossa porta. Arabadacalabaiaçai. Então, meu Senhor, recebe o nosso Isaac nesta manhã. Recebe a nossa oferta de gratidão nesta manhã. Recebe a nossa oferta de disponibilidade nesta manhã. Recebe a nossa oferta de adorador nesta manhã. Recebe a nossa oferta nesta manhã. E nos dê vitória no nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus e a graça do Espírito possa estar conosco todo dia, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes delas saírem, se você não está seguindo o African Aid, ou a missionária Rose, ou a missionária Elia, tem uma setinha aqui em cima do lado do ao vivo. Aperte ela que vai aparecer os nossos nomes lá. E você começa a nos seguir. Porque todos os dias, 8 horas da manhã, estamos aqui orando por África. Amém. E pela sua vida também. No propósito desse mês de trazer 300 de Jesus, 300 homens e mulheres de Deus Amanhã nós aqui nesse vamos canal. fazer diferente, tá? Enquanto a Para gente orar por está hoje, amanhã Sim. nós vamos orar. Vai Amanhã ser nós só vamos orar. 8 horas a 8h30, oração. Se for Só preciso oração. que a pastora Elvira ou a Sim. pastora Simone. entre, a gente vai dividir o tempo. Amanhã nós vamos só orar. Só Perfeito. vai ser só oração. A gente só vai, você vai entrar primeiro e vai dar a palavra que é sobre Efésios, você vai dizer, e a gente vai entrar orando. Vai Por essa ser causa, meia me ponho hora de joelhos. orando, viu? Combinado. Aí depois a gente entra no Socorro África com ela trazendo a ministração. Na Igreja da Piedade. Exatamente. Selado, confirmado e o Senhor mandou, a gente obedece Viu? na hora. Não tem erro. Pastora Pastora Simone, entra com você a vai entrar amanhã aqui. lá. Com a pastora Elvira e com a pastora Rose. E eu. E Das 8 às 8h30 aqui no African Aid. E depois, 8h30, eu e Elia lá na Igreja da Piedade. A paz pronto. do Senhor, você que não está seguindo, comece a seguir a gente aí. Paz, Rose. Deus te abençoe, minha filha. Você que está aqui, que ainda não está seguindo o Socorro África, por favor, tem uma setinha aí em cima. Você que não fez a sua semente do seu Isaac nesse Pix aí, que é para matar a fome desses mais de 30 mil órfãos e viúvas, e entrega o teu Isaac hoje em Socorro África, seja ele qual for. Uma poupança, um dinheiro, um carro, uma casa, uma joia, o que Deus te mandar, não tenha medo de entregar. Algo que você tem medo de entregar, mas que Deus já tem te mandado fazer isso faz tempo, faça nessa manhã. E me ajude a socorrer esses mais de 30 mil órfãos e viúvas na África. Em nome de Jesus. Faça hoje o que Deus está te mandando. Em nome de Jesus. Amém? Paz seja com vocês. Vai fazer a Maria Bonita. Vai fazer a Leide. Vai fazer o seu Isaac. Quem vai sacrificar o seu Isaac aqui? Diga, eu já sei qual é o meu Isaac que Deus mandou sacrificar hoje. Eu vou semear hoje. Eu vou. É só pôr eu aí. Ei, Ana Maria. Qual que é o teu Isaac? Qual que é o teu Isaac, Igreja da Piedade? Fala aí, eu. Vamos ver se pelo menos uma pessoa ouviu essa voz de Deus aí. Escreve aí. E Deus vai honrar você, meu Deus do céu. Olha, a Maria Bonita já sabe. Eu também. Você também, Roseli? Olha só quanta gente. Meu Deus! É muito forte. Deixa eu pôr aqui, porque eu sou o primeiro que tem que fazer aquilo que eu peço para os outros fazerem. Eu vou sacrificar o meu Isaac. E é hoje, e agora, logo cedo já. Benedita, Dona Biga, olha só quanta gente está ouvindo a voz de Deus, não é a voz do Marco, não. Isso mesmo, Érica. Isso mesmo. É forte, é poderoso. Tenho certeza que vai ser a maior inundação financeira da história do Socorro África. Para a honra e glória de Jesus. Amém? Tá aí, ó. Fixa aí, printa aí, cola aí e faça o seu Isaac. A semente vai prosperar tanto. Meu Deus do céu, é testemunhos um atrás do outro aqui. A paz do Senhor a todos. Até amanhã. Aqui nesse canal, às 8 horas e às 8h30 lá no @Marco Yamin Feite.
na Igreja da Piedade, no nome de Jesus.